Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia vencido, mais um dia de reflexões, mais um dia de muita notícia, né? Mais um dia da gente meditando na palavra do Pai. E eu estava aqui hoje de tarde meditando, né? Pensando, fazendo as minhas coisas e pensando sobre tudo aquilo que tá para acontecer, né? Boa noite, Thaís. Pensando sobre as pessoas que dizem que a marca da besta, ela é somente nas ações, né? Mas eu estava meditando, vamos pensar junto aqui sobre isso. Vamos pensar junto. Vejam bem, o mundo espiritual, o Brasil está sendo alertado, o Brasil está sendo alertado fortemente. O Brasil está sendo sacudido, sacudido. Então, meus irmãos, é o seguinte, depois eu vou falar sobre isso daí, que também me veio na minha mente hoje, sobre o que Deus vai fazer através dessa sacudidura na natureza do Brasil. Preste atenção aqui. Eu estava meditando o seguinte, a marca da besta, ela não é uma coisa invisível, ela é visível. Porque quando Jesus fala lá em Apocalipse que não é para colocar, não é para fazer nada antes que o povo de Deus seja selado, a marca de Deus nas nossas vidas não é aparente, ela não aparece, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe quem são os seus filhos. Ele sabe quem é que tem o selo. Satanás não precisa ver, nem o homem precisa ver. Deus vê. Mas o diabo não, ele não é onisciente. Preste atenção numa coisa, o mundo espiritual de Deus. Nós temos aqui dentro uma caixinha, um quartinho, que é onde Deus fala com você, é onde você fecha a portinha do quarto e conversa com Deus, e ninguém te ouve, somente você e Deus. Satanás não faz isso. Diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão para que possa tragar. Então presta atenção. Então Satanás não tem acesso à nossa mente, ele não tem. Ele pode ficar aqui no teu ouvido. Boa noite, Berenice. Ele pode ficar aqui no teu ouvido, mas acesso à tua mente ele não tem. Deus, o mundo espiritual de Deus, ele é uma coisa totalmente invisível para todos. Boa noite, Marta. O mundo espiritual, para Deus, é completamente invisível. Só nós e Deus sabemos o que nós conversamos com ele. Mas Satanás não. Satanás fala ele sabe o que você fala, a expressão do seu rosto. Ele sabe como você se movimenta, o que você pensa através do seu rosto. Por isso que muitas das vezes a gente está preocupada, a gente não deve transparecer no rosto. Não deve. Deve ficar suavizar o rosto, sabe por quê? Porque Satanás sabe o que você está pensando pela sua fisionomia. Então, quando você quer não dar pista para o diabo daquilo que você está passando, você fica com o rosto sereno. Rosto calmo, tranquilo. E a tua guerra fica só aqui na tua mente, só com você e Deus. Bom, entendendo isso, vamos partir para o mundo espiritual que Satanás criou para fazer contraposição ao mundo de Deus. Satanás criou a internet. A internet nada mais é que o mundo espiritual do diabo. Por aqui, pelo que você escreve, pelo que você posta, ele sabe o que você é. Entendeu? Ele sabe. Por que que a inteligência artificial está sendo usada? Porque ela é uma coletânea de todas as informações do mundo inteiro. De todas as pessoas eles têm informação. Num determinado momento eles começaram a dizer que as informações estavam indo para a nuvem. Que nuvem é essa? Que nuvem da internet é essa? Essa nuvem é uma cidade flutuante que tem aí no céu, que é a ponta da Torre de Babel. Lá está armazenada as informações da internet. A internet nada mais é que o mundo
espiritual do diabo. Mas só que esse mundo é aberto para todo mundo sabe o que está ali. Você sabe a minha conversa, eu sei a sua conversa, a gente se comunica, tá entendendo? A gente se comunica. Então ele quer parecer Deus, mas jamais ele vai ser Deus, porque o que ele faz como espiritual, todo mundo sabe. Agora, o que Deus trabalha na tua vida, no teu espiritual, Satanás não sabe. Ele, é como eu disse, ele percebe em você, porque ele conhece a tua fisionomia, ele sabe quando você tá bravo, ele sabe quando você tá nervoso, ele sabe quando você tá preocupado. Então, nós devemos, quando nós temos uma batalha, nós devemos suavizar o rosto, não mostrar para o nosso inimigo que nós estamos sentindo. Agora vamos lá. Satanás, Deus vai selar o povo dele. Como que Deus vai selar? Pelo Espírito Santo. O Senhor vai selar o seu povo pelo Espírito Santo. Agora, Satanás não tem como fazer isso. Então, o que ele está fazendo? Ele está mudando a mentalidade das pessoas. Ele está fazendo paulatinamente a mudança de conceitos. Ele está mudando. Agora não é mais uma família, é um trisal. Agora não é mais uma família como sempre foi, como Deus criou. Ele está deturpando a mente do homem para que este homem aceite o selo dele. E como vai ser o selo dele? O selo dele já começou, mas ainda não terminou. O selo dele, ele já começou a fazer o selo dele. Ele precisa de tempo para fazer o selo. Enquanto ele faz o selo, ele está quebrando as leis, ele está quebrando os princípios, ele está quebrando tudo aquilo que a palavra de Deus instituiu. Então, prestem atenção. Qual é a finalidade disso? A finalidade disso é levar o homem a quebrar todos os princípios, todas as legalidades que Deus deixou e embutir que tudo é permitido, tudo eu posso fazer, nada é proibido proibir. É proibido proibir. E o povo que aceita os princípios de Deus começa a ser o quê? Começa a ser colocado na parede. E o que acontece? Satanás também vai pôr a marca dele no povo. Qual é a marca dele? A marca dele já começou. Ela já começou. Só que ela ainda não terminou. Porque ele precisa, enquanto ele vai empurrando a marca, ele vai quebrando todos os princípios, vai quebrando as leis, como já está quebrando, entendeu? E o final de tudo isso é ele colocar a marca final nos homens. O homem vai contra o Criador, contra as leis e contra ele mesmo para se render à vontade do diabo, exatamente. Então, irmãos, nós estamos na preparação da marca da besta. Ela já começou, já começou, mas ela ainda não terminou, tem a parte final dela. E a parte final dela é quando os homens estiverem todos aliançados com o diabo, fazendo todas as vontades dele. Então eles vão lá dar a sua mão ou a sua testa para ele marcar, e vai ser uma marca nítida. Nós não sabemos se vai ser o chip total, né? Se vai ser um QR Code que vai estar na testa ou na mão. Paz do Senhor, Fernanda. Nós não sabemos. Sabemos que ela já começou. As primeiras estão para matar o povo, né? Para matar o povo. Deus deu um despertamento. Boa noite, Paula. Deus deu. Muitos acordaram e não receberam mais nada. Mas a verdade é essa. E hoje eu estava pensando, meditando nisso, sabe? E me veio fortemente. A nossa marca, a marca do Espírito Santo, Satanás, ele sabe. Ele sabe, mas os homens não sabem. Mas a marca dele, para ele saber que a pessoa é dele, ele tem que marcar. Ele tem que fazer algo que vá fazer isso aparecer para que todos vejam que é dele. Vocês estão entendendo? Então,
Eu tô aqui passando uma visão minha, presta atenção, hein, gente, é uma visão que eu tava meditando, tô aqui conversando com vocês sobre isso. Outro detalhe que eu tava pensando aqui, há 5 anos atrás, mais ou menos isso, 5, 6 anos, o Senhor me falou 2 vezes, eu perguntando pro Pai, Senhor, como vai ser no final, onde o Senhor vai nos guardar? Marta, tem que ser visível, a marca dele tem que ser visível. E eu perguntando pro Pai, aonde que o Senhor vai nos guardar? Como vai ser se guardar, né? E eu escutei 2 vezes, terra arrasada. 2 vezes eu escutei, terra arrasada. E hoje eu estava vendo, né, a tragédia que foi aqui no Rio Grande do Sul. E essa tragédia não vai parar, tá? Essa tragédia não vai parar, ela vai continuar. Podem se preparar, que o negócio vai ser no Brasil todo. Só que nós precisamos louvar a Deus. Nós precisamos não murmurar. Nós precisamos buscar o Senhor, porque é o seguinte, meus irmãos, isso é uma providência de Deus. Essa tragédia que está acontecendo é juízo, sim, é juízo. O Senhor está avisando que agora é juízo, no juízo tem misericórdia, mas a ira não vai ter misericórdia. Então o Senhor está chamando os últimos trabalhadores das últimas horas de trabalho. Sim, o 4º selo foi aberto. E vou te dizer, ô Isabel, as trombetas já estão tocando, viu? As trombetas estão tocando. Trombetas é juízo. Não pense que a trombeta, elas já estão tocando aí. Trombetas são juízo. Deus está colocando juízo. O juízo é para chamar a atenção das pessoas. Jesus está voltando. Se prepara, se arrepende. Mas no meio de toda essa tragédia, vão haver bolsões de livramento. Vocês podem ter certeza. No meio de toda essa tragédia, vão haver bolsões de livramento. Eu não sei como vai ser. Não sei. Mas eu sei que isso vai ter, para muita gente, vão ser bolsões de livramento. Livramento do que, irmã Ruth? Livramento daquilo que está para vir. Livramento daquilo que o Senaqueribe vai impor para os filhos de Deus. Em terra arrasada, eles não vão chegar. Em terra arrasada, o rio da serpente não vai chegar. Em terra arrasada, o rio da serpente se desmancha. Entenderam? Então, não murmurem pelo que está acontecendo. Não. Não murmurem. Agradeça a Deus. Agradeça ao Pai. Parece até loucura falar uma coisa dessa, né? Parece loucura. Mas é uma realidade. Em meio a toda essa tragédia, o Senhor vai guardar muita gente. Porque é o seguinte, o Senaqueribe que está em cima, ele não está nem aí com o povo. Ele não está nem aí em essas cidades serem reconstruídas. Ele não está nem aí em pontes ser reconstruída, não. Tanto que é triste, Marta, é triste. É triste porque as pessoas não estão abrindo a sua mente para entender o que está acontecendo. Mas é necessário que aconteça. É necessário, paz, Linete Leite. É necessário que aconteça. É Line Leite, desculpa. Eu acho que é a Line Leite, né? É necessário que isso tudo aconteça. Primeiro, que é um despertar. Deus está chamando o homem. Deus está chamando o homem para o arrependimento. Deus está chamando o homem para o arrependimento. Vai vir quem tem inteligência. Infelizmente. Mas isso também será... Eu fiquei só Aline, né? Depois eu lembrei que era Aline.
Mas Deus, nisso tudo, Deus vai livrar muita gente de muita coisa. Muitos filhos de Deus vão ser livres através disso que está acontecendo. A terra está se preparando para livrar os filhos de Deus do pior. Marca isso, em terra arrasada, Senaqueribe não chega. Mas é isso aí. Vamos ler aqui uma parte do Senaqueribe também aqui, ó. Atos dos Apóstolos 12. Shalom, Caroline. Então, quando vocês orarem, ou quando vocês falarem com Deus, não murmurem quanto ao que está acontecendo, somente louve. Senhor, tu sabes todas as coisas, nós como teu povo te louvamos. Cuida daquelas pessoas, ajuda elas a abrirem os olhos, ajuda elas a abrirem os olhos, para que elas possam se converter, porque serão os trabalhadores das últimas horas de trabalho. Mas vamos ler. Olha isso aqui. A prisão de Pedro e sua libertação miraculosa. Exatamente, Thaís. O Senhor vai fazer atravessar o Jordão. Vamos lá. Nessa mesma ocasião, o rei Herodes, que era o Senaqueribe da época... É verdade, pastor. Tudo isso é mistério acontecer. Exatamente isso. Exatamente. E a nós agradecer a Deus ou pela tragédia ou sem a tragédia. Nós temos que agradecer. Boa noite, Thaís. Então aqui diz assim, nessa mesma época, ocasião, Atos 12, tá, gente? Boa noite, Aline. O rei Herodes começou a tomar medidas visando a maltratar alguns membros da igreja. Presta atenção. Exatamente, pastor, louvar a Deus. Exatamente, como Paulo e Silas na prisão. Olha aqui, ó. Herodes, o Senaqueribe da época lá, né? Começou a tomar medidas visando a maltratar alguns membros da igreja. Assim mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, somente aos fariseus, né? Mandou prender também a Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento, os pães ázimos. Tendo, pois, feito deter, lançou-o na prisão. Então, Herodes lança Pedro na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um. Olha só, cada piquete tinha 4 soldados, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor de Pedro. O que a igreja fazia? Ardentemente oração a Pedro, a Deus, desculpa. Eles estavam em contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Irmãos, estar em contínua oração é você estar com o rosto no pó. Eles estavam ardentemente buscando a Deus pela vida de Pedro. Shalom, Krika. Boa noite, Suzana. Quando se aproximava o momento, naquela mesma noite, olha só, quando aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, desculpa, gente. Quando se apresentava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Olha só a situação, eles tinham tanto medo de acontecer alguma coisa com os discípulos, que eles colocavam os pobrezinhos no meio de soldados, preso a 2 correntes, enquanto sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz brilhou no cubículo. Tá escutando isso? De repente, na noite que Pedro, a noite anterior que Pedro ia ser apresentado no outro dia para o povo. E sabe-se lá o que eles iam fazer com o povo. Exatamente, pastor. Eles tinham uma comunhão entre os irmãos da igreja primitiva, que eles não viam barreira para orar uns pelos outros. Exatamente.
E eles estavam unidos, né? Unidos em oração. Porque nós vamos ver aqui na frente, olha aqui, ó. De repente sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo, tocando o lado de Pedro. O anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Caiu as correntes das mãos de Pedro. Disse-lhe ainda: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: envolve-te no manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Pedro estava achando que ele estava sonhando. Parecia-lhe antes uma visão. Passaram assim pelo primeiro posto da guarda, depois pelo segundo e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo se apartou dele. Então, quer dizer, o anjo sumiu. Então Pedro, voltando a si, ele acordou, né? Ele viu que ele não estava dormindo, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Eles iam fazer de Pedro palhaço, né? Eles iam fazer de Pedro o que eles quisessem. Mas o anjo do Senhor entrou. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, que tem o codinome de Marcos. Ali, olha isso, se encontravam muitos reunidos em oração. Eles estavam juntos em oração. Batendo ele ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, para ver quem era, também uma crente. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu o portão. Ao invés disso, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali diante do portão. Então disseram-lhe: está louca? Ela, porém, assegurava que era verdade. Não, é verdade, é Pedro que está lá. Aí o povo disse: então é o anjo de Pedro, para vocês verem que nós temos um anjo que nos acompanhe. Concluíram. Pedro, porém, continuava a bater. Aí o povo começou a ouvir Pedro bater. Afinal, abriram e, vendo, ficaram estupefatos. Eu imagino, eu acho que eu caía das pernas. Eu não ia suportar, eu não ia... A coisa era tão maravilhosa que eu não ia conseguir. Eles ficaram estupefatos. Ele fazendo sinal com a mão para que não falassem. Imagina a situação, a alegria desse povo. Narrou-lhes como o Senhor o livrara da prisão e acrescentou a anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. Fazendo-se dia, olha só, amanheceu, o dia amanheceu. Não, anjo da guarda não é errado não, Carolina Porto. Existe, nós temos um anjo que nos acompanha. Nós temos um anjo que cuida de nós. Quantas crianças, né, que é para acontecer o pior e não acontece porque o anjo está cuidando dela. É lindo de ver, é lindo de ver. Olha aqui, ó. Fazendo-se dia, houve não pequeno alvoroço entre os soldados. Imagina que esse pessoal acordou e não vê Pedro lá. Sobre o que teria acontecido com Pedro. Não, orar para eles jamais. A orar é somente a Deus. Os anjos, Carolina, eles são ministradores das coisas de Deus para nós. Eles cuidam de nós. Você sabia que todos os dias sobem um anjo para contar tudo que é feito para os pequeninos aqui na terra, que é feito contra eles, leva Deus para o céu? Está em Mateus 10, se não me engano. Não, os anjos, a gente orar para eles jamais, eles são conservos nossos, conservos nossos. Exatamente, Deus acampa seu anjo ao redor daqueles que o temem, exatamente isso. Olha só agora aqui, ó.
Fazendo-se dia, houve não pequeno alvoroço entre os soldados, sobre o que teria acontecido com Pedro. Tendo mandado chamá-lo e não o encontrando, Herodes instaurou um inquérito sobre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, descendo da Judéia para Cesareia, ali passou algum tempo. Olha agora isso, hein? Olha que coisa forte. Ora, Herodes estava irritado contra os habitantes de Tiro e de Sidônia. Mas estes, de comum acordo, apresentaram-se diante dele. E depois de persuadir Blasto, camareiro real, começaram a pedir a paz. Com efeito, a região dele se abastecia do território do rei. No dia marcado, Herodes revestiu-se dos trajes reais e tomou lugar na tribuna, começando a falar à multidão. O povo pôs-se a clamar, eles queriam puxar saco de Herodes, né? É a voz de um Deus e não de um homem. Olha o que essa multidão, para fazer ele ficar bonzinho com eles, que eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de um homem. No mesmo instante, porém, feriu o anjo do Senhor, pelo motivo de não haver dado glória a Deus. Assim, ruído de vermes ele expirou. Gente, isso aqui é sério. Eu li sobre isso. Herodes tinha uma doença raríssima. Ele tinha uma doença que ele era comido vivo. Herodes tinha uma doença, ele cheirava mal. Herodes cheirava mal. E a doença dele era na genitália. Eu acredito que deva ser um cancro, alguma coisa desse tipo. E nesse momento, aqueles bichos que estavam dentro dele, mas que não tinham poder de comer inteiro, o anjo toca nele e esses bichos começam a comer Herodes na frente de todo mundo. Ele morreu comido de vermes na frente de todo mundo. Vocês sabem o que é isso? Um homem que foi aclamado Deus, que essa multidão horrorosa, que vão fazer agora, né? Vão fazer com o anticristo isso. Vão fazer com o anticristo agora. E esse anticristo vai ser como Herodes. Vai para o lago de fogo e enxofre. Herodes foi comido por verme sentado no seu trono, os vermes o comeram. E assim ele expirou na frente das pessoas. O Deus que eles aclamaram agora estava morto. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quanto a Barnabé e Saulo, depois de terem desempenhado do seu ministério em Jerusalém, regressaram, levando consigo João, cognominado Marcos. Assim a igreja de Deus prospera. E nós temos que entender, irmãos, como é essa prosperidade. A prosperidade da palavra de Deus, sim, é mais ou menos por aí. Bicheiro animal devia estar podre. No relato que eu li, ninguém podia ficar muito perto dele, porque ele cheirava muito mal. Diz que era terrível, terrível, terrível. Então eles colocavam muitas roupas em cima dele para que o cheiro abafasse. Mas diz que era uma coisa assim tenebrosa o que esse homem fedia. Diz que era uma coisa tenebrosa. Vocês imaginam, né? Irmãos, vocês já pararam para pensar que os filhos de Deus são limpos? E os filhos de Satanás gostam de sujeira? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que Deus se agrada da limpeza? E Satanás, quando chama alguém para ele, tem que passar 20 dias sem tomar banho, tem que ficar num lugar escuro, misturado com fezes. É desse jeito que o negócio funciona. Tudo que é de Satanás é imundo. Tudo que é de Satanás é imundo. Eu fico assim,
sabe, pasma de ver como que as pessoas gostam da imundície. Tem que raspar a cabeça para fazer cabeça para ser do diabo. Onde que Deus manda umas coisas dessas, meus irmãos? Deus ama a limpeza. Deus ama uma casa aseada. Você não precisa ser doente para limpeza de casa, mas tua casa tem que ser aseada e arrumada. Pode fazer, Carolina Porto. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Nós não podemos nem ser tanto lá, nem tanto cá. Nós precisamos ter equilíbrio. A casa do crente, a vida do crente, a fisionomia do crente tem que ser aseada. Deus ama limpeza. Satanás ama a sujeira. Esses homens que vivem por aí, com gonorreia, sífilis, e essas mulheres também que se dão para tudo isso. Isso são doenças malignas. São doenças de perversão da carne. Entenderam? Prestem atenção, meus irmãos. Prestem atenção em quem nós somos, como nós somos. Eu fico alerta quando eu vejo uma pessoa que fala de Deus e ela não toma nem banho. Eu fico alerta. Pessoas com depressão que não tomam banho, vivem trancadas no quarto escuro, casa suja, é chamado de Satanás. Olha, Caroline Porto, eu digo uma coisa para você, minha irmã. A gente não pode, né? A gente não pode julgar ninguém, mas eu falo pela minha vida. Eu tive depressão. Eu tive depressão muito séria. Tomei aquele Cymbalta, tomava um monte de remédio. Até o dia que Deus falou comigo que eu tinha que sair daquela vida, daquela sensação horrível. E eu comecei a buscar a Deus e Deus me tirou daquilo. Deus me tirou. Então o que eu digo é o seguinte, a pessoa que ela tem depressão, ela precisa buscar a Deus, porque a depressão ela dá num coração que está precisando de Deus. Não, eu acredito que ela vem com uma doença, mas ela se instala com uma possessão maligna. Eu acredito nisso. Porque a Bíblia diz assim, que você pode deixar o passarinho voar sobre a sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer ninho na cabeça. E a depressão é isso. Elias teve depressão. Por que ele teve depressão? Porque ele estava esgotado. Elias estava esgotado. Elias se atracou com os sacerdotes de Baal. Deus mandou fogo em cima, né? Deus mostrou a sua glória, mas ele precisou sair correndo, porque Jezabel queria matar ele. E ele pediu a morte para Deus. Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E o que aconteceu? O anjo veio e deu comida para ele. E nessa alimentação que deu para ele andou por 40 dias. Então, a depressão, a princípio, ela é uma doença, mas ela é uma doença que a gente acaricia ela. Eu tô falando porque eu tive depressão. Todo depressivo, eu falo por causa de mim. Eu não tô falando, eu tô falando pela minha vida. Todo depressivo gosta de se sentir de lugar, eu acho, exatamente. Todo depressivo gosta de se sentir a pessoa mais injustiçada do mundo. Entendeu? Parecem da depressão, por isso... Então, pois é, presta atenção, ó. O que significa fazer ninho na cabeça, já vou explicar. Presta atenção, todo depressivo, eu falo pela minha vida, ele gosta de se sentir a pessoa mais prejudicada do mundo. Pra tudo, ó vida, ó céus, lembra da hiena? Ele é vítima, exatamente, vitimismo, ele é vítima de tudo. Tudo pra ele tudo pra ele, tudo vem mais pra ele do que pros outros. Eu era assim. Então, o que acontece? O passarinho começou a rodar a minha cabeça. O passarinho do vitimismo começou a rodar. Só que eu me agradei do passarinho. E eu comecei a fazer o passarinho fazer ninho aqui, entendeu, Isabel? O passarinho começou a descer. Em vez de ele só rodar aqui em cima, não. Eu comecei a aceitar tudo que esse passarinho falava. E eu comecei a entronizar esse passarinho na minha cabeça. E o passarinho foi fazendo ninho. Que eu era vítima, que eu era coitada da humanidade, que eu era... Como é que fala? Aí na casa dele perguntava para o capiroto se eu podia entrar e dizia... É terrível.
Ele morreu nas mãos de uma serva de Deus. É terrível, hein? Então, meus irmãos, presta atenção. O ninho é esse. É você trazer os pensamentos que Satanás joga aqui na tua ouvida, ó. Ele vai jogando. E você vai aceitando. E você vai acariciando esses pensamentos. Entendeu? Por isso a palavra de Deus diz assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Entendeu? Resistir... era profeta de fogo, exatamente. Mas o que acontece com Elias? Deus chegou lá e já colocou o anjo atrás de Elias. Para quê? Exatamente, igual colocar... Exatamente isso. Fazer ninho é igual colocar ideias na cabeça da pessoa. Então a gente não pode acariciar essas ideias. Elias estava querendo acariciar. Deus mandou o anjo para intervir. Para intervir. E Satanás não fazer ninho na cabeça de Elias. Quando o Senhor falou comigo, eu nunca me esqueço, eu estava em desespero aquela tarde, tomando esses remédios, o remédio me deixava completamente dopada, eu escutava tudo e não tinha reação para nada. Eu falei, não, eu não posso viver desse jeito, eu não vou viver com remédio desse jeito. E aquele dia eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, o Senhor me mostra o que eu faço para eu ficar boa disso. E foi quando eu saí do quarto e liguei a televisão. E naquele tempo tinha um canal de televisão, acho que tem até hoje, o canal 23, é um canal católico, e tinha um programa mulher.com, da Tereza, não sei alguma coisa, não me lembro agora o nome dela. E tinha um médico falando sobre depressão. E ele falou que o excesso da proteína da carne causa depressão em algumas pessoas. E no que ele falava, exatamente, é isso aí, exatamente, Carlos Porto, é isso aí. Aí, conforme o que ele falava, eu ia sentindo que aquilo era para mim, porque ele conversava comigo. Irmãos, eu peguei o carro naquela hora, eu fui numa casa de produtos naturais aqui de Maringá, no Tribom, eu troquei toda a despensa da minha casa, eu tirei a carne de dentro da minha casa, tirei carne, tirei tudo, e coloquei tudo, era castanha para tudo quanto era lado, o arroz integral, tudo integral. Olha, em uma semana eu não tinha mais depressão. Só que é o seguinte, eu também comecei a mudar minha cabeça, né? Eu comecei a mudar minha cabeça, eu comecei a ver que não era desse jeito, eu não era vítima, que eu estava me tornando uma vítima. E assim eu consegui sair disso. Eu fiquei 2 anos sem comer carne, 2 anos sem comer carne. Eu não comia nada de carne. Eu só voltei a comer carne, entendeu? Eu só voltei a comer carne quando, quando tudo aconteceu comigo, que aí eu já não tinha condições para comprar as castanhas, entendeu? Então, foi assim. A Fernanda colocou aqui, aconteceu cada coisa, mas uma serva de Deus o acolheu no momento da sua morte. Ela lutou contra o inimigo e tenho certeza que meu pai aceitou Jesus. Eu creio, eu creio. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, a depressão é uma doença, mas ela é uma doença que pode ser evitada com o poder de Deus. Ela é uma doença que pode ser evitada se nós não acariciarmos os pensamentos do passarinho, entenderam? Nós não podemos acariciar o pensamento dos passarinhos, não. Nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar na presença do Pai. Irmãos, tem me acontecido tanta coisa que se eu fosse parar para ser depressiva, já estava. Eu não tô. Sabe por quê? Porque eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Então, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Entendeu? Então, eu busco em Deus o meu refúgio. A minha mente pertence ao Senhor Jesus. Eu entreguei o meu corpo físico e o meu corpo espiritual ao Senhor. E assim eu vivo, entendeu? Passei por esquema de medicações que começava às 6 da manhã e terminava às 20 horas da noite, totalizando 3 medicações, até que procurei a ajuda do verdadeiro médico. Ele me ajudou e o Senhor me curou. Glória a Deus. É isso mesmo, irmã. É isso mesmo. Nós não podemos ficar refém desses remédios. O dia que eu li que o Cymbalta, no decorrer de tomar, ele leva a pessoa ao suicídio. Eu falei, não quero isso para minha vida, não quero. Eu não vou levar, não vou para o suicídio.
Olha lá, Romanos 12:2 diz: buscar a boa e perfeita vontade de Deus e renovar a mente. Exatamente. Nós temos que renovar a nossa mente. Ó, presta atenção, um coração cheio das coisas de Deus não tem como entrar em depressão. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, e o Elias? Mas o Elias estava, presta atenção, ele passou por uma prova. Elias estava numa prova, Elias estava esgotado emocionalmente, ele estava esgotado. Mas o Senhor vem em socorro dele, o Senhor socorre seus filhos. Tudo depende de nós buscarmos para o Senhor, Flávio. Tudo depende de nós buscarmos ao Pai. Nós temos que fazer da nossa vida um altar, irmãos, um altar. Qual é o altar? É a cruz de Jesus. Levar todos os nossos problemas para Ele. Levar todas as nossas situações aos pés da cruz. Entenderam? E fazendo assim, ele achou que estava sozinho. E foi quando Deus disse para ele, né? Fica em paz, Elias. Ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Pois é. Nós temos que entender. E nós vamos passar por um momento agora, aliás, já estamos passando, né? Começando a passar, em que seremos nós e Deus. Muitas das vezes seremos nós e Deus. E aonde é que você vai ficar? O Senhor fala para ele que tem exatamente 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o Senhor está na nossa caminhada. O Senhor é o Deus da nossa vida. Como estava aquele povo orando dentro daquela casa onde Rode trabalhava, onde Rode também estava ali. Eles estavam orando por Pedro. E Pedro dormindo tranquilamente entre os dois guardas. Pedro confiava tanto naquilo que ele estava fazendo, naquilo que Deus mandou, que ele dormia. E o anjo precisou tocar nele para ele acordar. E ele estava tranquilo, porque ele sabia que ele estava na presença do Pai. Então, meu irmão, aconteça o que acontecer, entra na sintonia do Pai. Entra na sintonia do Senhor, porque Ele não vai deixar que caia um fio do teu cabelo se não for da vontade do Pai. Guarda isso na tua mente. Nós já estamos em momentos decisivos da nossa vida. Nós não sabemos, eu acredito que nós já começamos a ser selados. Não sei, pode ser que eu esteja enganada. Mas eu acredito que nós já começamos a ser selados pelo Espírito Santo. Por isso eu venho falando, gente, vamos buscar batismo com o Espírito Santo. Vamos buscar o poder que vem do alto. Batismo de fogo. Elias, como falou o pastor, Elias era profeta de fogo. Elias era um homem que ele agia segundo o que Deus mandava. Olha as coisas que Deus fez com Elias. Então, meus irmãos, se Elias aconteceu com ele, acontece conosco também. Lembre-se que vai vir aí, 2 testemunhas estão para chegar. Elas vêm na autoridade e poder de Elias e Moisés. Vai que seja eles, não sei, mas eu creio, na minha visão, eu creio naquilo que eu entendo, né? Não estou colocando isso como doutrina, não, é a visão que eu tenho. Eu acho que como o João Batista ele veio na unção de Elias, esses 2 homens também virão na unção de Elias e Moisés. E nós, o povo de Deus, temos que estar na unção de Elias. Por isso devemos depender de Deus em tudo, pois o inimigo trabalha para que pensemos que estamos sozinhos. E aqueles que veem alguém preso ou sendo perseguido, os outros começam a ficar com medo e recuo. Exatamente. Essa é o que Senaqueribe faz. Esse é o que Satanás vai fazer. Vai pegar alguns para ser mártir, né? Para poder afugentar os outros. E você não está de acordo com a palavra de Deus. Então, meu irmão, abre a tua cabeça, abre a tua mente. Nós precisamos estar nesse momento diante da presença do Pai, com mente limpa, mente sã. Não deixe que nada, ninguém e nada venha afligir a tua mente. Saiba quem você é diante do Cordeiro. Saiba o que você fala. Saiba quais são os frutos que estão saindo de ti. A palavra de Deus diz que pela árvore se conhece o fruto. Olha o fruto, irmão. Você quer conhecer alguém? Olha os frutos que ele dá. É simples assim. Olha os frutos da conversa dele.
Olha os frutos que ele tem. Aquele que está em Cristo Jesus não precisa ficar difamando ninguém. Não, ele não quer saber de nada disso. Aquele que está em Cristo Jesus está esperando a volta de Jesus, está pregando a volta de Jesus. Exatamente, Carolina Porto, exatamente isso daí. E se amanhã o povo for para a rua, vai acontecer a mesma coisa. Entenderam? Se amanhã o povo for para a rua, vai acontecer a mesma coisa. É, exatamente, pastor. Ver se tem obras da carne ou frutos do Espírito. Aquele que está cheio do poder de Deus, meu filho, fala das coisas de Deus. Ele não tem que falar da vida de ninguém. A vida de cada um pertence a cada um. Aquele que está debaixo do poder de Deus, aquele que está debaixo da unção, que tem frutos do Espírito, está pregando a palavra de Deus, está colocando: arrependam-se porque Jesus está voltando e ele não vai demorar. Estão entendendo? É isso aí que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos na separação do joio e do trigo. Aqueles que são de Deus estão chamando o povo: venham para a salvação em nome de Jesus. Não é tempo de perder tempo com coisas vãs. Não é tempo de perder tempo com quem não quer a palavra de Deus. É tempo de seguir à frente. A nossa missão é pregar, ajudar, orar e ser perseverante. Exatamente, pastor, exatamente isso daí. Eu estava vendo hoje o Jimmy Swaggart, né? Eu tô vendo vários vídeos dele, é uma bênção, uma bênção. Agora eu entendo porque que Satanás entrou com tanta fúria em cima da vida daquele homem. Tanta fúria, ele pregava, o que nós estamos pregando aqui, ele já pregava há 30, 40 anos atrás. Se vocês verem os vídeos do Jimmy Swaggart, vocês ficam assim, é a pregação de hoje, é a pregação de hoje, a volta de Jesus, a volta de Jesus. Eu fico impactada de ouvir, cada vez que eu ouço, eu louvo a Deus pela vida daquele homem. E eu começo a entender por que Satanás quis pará-lo, porque o que Satanás está tentando fazer agora é parar aqueles que estão pregando a volta de Cristo, aqueles que estão pregando a verdade, aqueles que estão pregando arrependimento. É, exatamente, foi motivo de perseguição e caiu no laço. Exatamente, pastor. E eu fico pensando, sabe? E que maravilha que ele tá velho pregando. Eu peguei umas pregações dele de 2 anos atrás, velhinho já, né? E continua no mesmo fogo do Espírito Santo. Que coisa mais maravilhosa aquele homem falar. Gente, vocês precisam ouvir as pregações do Jimmy Swaggart. Vocês precisam ouvir. São pregações do trono da graça de Deus. Não deixem de ouvir. Digitem aí. São vários canais que tem da pregação dele. Vale a pena vocês ouvirem. Vale a pena vocês ouvirem. Vou passar um canal para vocês aí. Para vocês... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui qual que é. Ó, Teologia ao Alcance de Todos. Esse canal, ó. Como Elias fugiu, mas Deus estava lá. E Jimmy caiu, mas levantou. Exatamente. Olha, o canal é Teologia ao Alcance de Todos, do pastor Liniberto Miranda. O Jimmy Swaggart chama Jimmy S-W-A-G-G-A-R-T. Swaggart, tá? Olha aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês verem aqui, ó, mas eu já tenho até aqui no meu... Opa! Peraí, gente. Eita. Só um minuto. Deixa eu achar aqui de novo para passar para vocês. Olha aqui, ó. Esse canal aqui, tá vendo, ó? Esse aqui, ó. Tá? Vejam, é no YouTube. Procure no YouTube. O canal chama-se Teologia ao Alcance de Todos. O canal que tá passando, tá? Ele faz os... Como é que fala? Eu não lembro agora como é que chama. Ele faz o... Ele traz, né, as pregações do Jimmy Swaggart, ele comenta as pregações, é muito interessante. Não deixem de ver. Não deixem de ver. É a palavra de Deus como ela é, entendeu? Não é a palavra de Deus com outras coisas, não. É a palavra de Deus exata, é o que está escrito.
Isso, canal Teologia ao Alcance de Todos. Esse é o canal. Lá tem os... Eu não lembro como é que chama quando eles fazem. Eles têm a telinha do lado, né? E aparece o pregador do outro. Acho que é a reação, né? React, alguma coisa. React, eles fazem os reacts das pregações do Jimmy Swaggart. É muito maravilhoso, vocês precisam ver, vocês precisam ouvir. Eu escuto pelo menos 2 por dia. Eu escuto, eu não perco tempo, eu estou escutando a palavra de Deus. Eu não estou podendo ler, eu estou escutando a palavra de Deus o dia todo. Eu não perco tempo com o que não me interessa. Tá? O que me interessa é a palavra de Deus, o que me interessa é a pregação da palavra de Deus, o que me interessa é falar para todos. Jesus está voltando e nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter vida com Deus, precisamos ter vida no altar. Então eu não tenho tempo para ouvir porcaria de outros. Não tenho tempo. Querem ficar fazendo inferno? Vão fazer o inferno que quiserem. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, não. Eu sei em quem eu tenho crido e sei a vida que eu tenho levando. Acho que foi uma... parece que foi uma secretária, pastor, na época. Eu não me lembro bem, mas parece que foi uma secretária. Não tenho bem certeza. Mas ele, coitado, ele caiu, mas levantou. É como Davi, né? Ele tinha um coração sincero para Deus. E ele fala muito sobre a busca do Espírito Santo. Ele fala muito, nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Meu irmão, não deixa para amanhã o que você tem que fazer agora. Busca a Deus de todo o teu coração. Busca a Deus com a força da tua alma. Porque Jesus está voltando e não vai demorar. Eu tenho alguns canais que eu sigo que são canais espanhóis e todos eles é uma boca só. Jesus está voltando, irmãos, santifica a vida. Jesus está vindo. Ele não vai demorar, meus irmãos. Não vai demorar. Não perca tempo com quem está desperdiçando tempo com as coisas dessa vida. É, pastor, tem o culto, tem aqui gravado, o culto que ele confessou tudo. Tem o culto, tem, se me engano, nesse canal tem. Eu não assisti, não, mas tem, eu vi lá, o dia, a confissão de Jimmy Swaggart, entendeu? Em rede mundial, exatamente, em rede mundial. Um homem para fazer isso, irmãos, não é qualquer homem não, tá? Não é não. Tem que ser um homem de Deus, reconhecer o erro. Sabe por quê? Porque vale mais o que tem dentro dele do que o que pode Satanás tentar fazer. Entendeu? Então, meus irmãos, presta atenção. Olha o fruto das árvores. Olha o fruto das árvores. Eu caminho, a minha carruagem é pequenininha, mas eu tenho uma trombeta bem grande na minha boca que eu aviso para você há 10 anos. Jesus está voltando e não vai demorar. Jesus está voltando e não vai demorar. Foi um escândalo mundial na época. Eu lembro, eu era jovem, eu devia ter o quê? Uns 20, não tinha 30 anos. Irmãos, acontecimentos. Todos somos imperfeitos, se não for Deus em nós. Exatamente, pastor, exatamente isso. Então, o que nós temos que ter é um coração sincero na presença do Pai. Um coração cheio da presença do Senhor. Ainda que algo aconteça, como Davi. Davi também, né? Não seguiu o que Deus mandou, caiu na boca da Betseba, né? Porque ela, bem esperta também, foi tomar banho bem na janela dele, né? Sabia que ele estava lá, ela não era florzinha também de se cheirar, né? Vamos combinar, né? E ele já não foi para a guerra como deveria ir, ficou em casa de cabeça vazia, oficina de Satanás. Então, a coisa ficou pronta ali, né? Mas vamos clamar a Deus, irmãos. Vamos clamar ao Pai. E eu aconselho vocês, escutem o Jimmy Swaggart. Escutem. São pregações dos anos 80, exatamente. Hoje eu ouvi a pregação dele no Brasil, no estádio Pastor Ricardo Godinho, exatamente. Eu ouvi hoje. Poderosa pregação. Então, irmãos, eu aconselho vocês, escutem ele. O canal eu passei aí, né? Teologia, é isso? Coloquei aí para vocês. Teologia ao Alcance de Todos é o canal, tá? Esse é o canal que o pastor Lenilberto Miranda faz o react.
Não deixem de ouvir. Se abasteçam das pregações que Deus dá para aquele homem. Para não distrairmos e se enfocar em Deus. Exatamente. Os acontecimentos, irmãos, são o nosso norte para nós sabermos a proximidade da volta de Jesus. Prestem atenção. Mas nós não podemos colocar baixar a nossa guarda para eles. Não, todos os acontecimentos estão sob a mão do Todo-Poderoso. Entenderam? Jesus está voltando e é necessário, é mistério, que tudo isso aconteça para que a volta de Jesus se concretize. Então é tempo, meu irmão, de buscar o Senhor, é tempo de buscar Ele, é tempo de buscar a sua face, é tempo de trombetear. Jesus está voltando. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Saiba que vida você tem em Cristo. O resto, meu irmão, é resto. Satanás está colocando um monte de gente para ver se consegue cortar a pregação da palavra. Aqui, da minha parte, eu continuo pregando a palavra do Senhor. Eu não tenho medo. Não tenho medo de cara feia, sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei a vida que eu vivo. Não sou perfeita, mas eu tento viver na retidão da palavra. E isso ninguém pode tirar da minha vida. Então eu não temo a esse ou aquele para mim, ó, porque vão dar conta para o Senhor, não é para mim não, é para Deus. Então vão dar conta para Ele. E não vai demorar não, hein? Não vai demorar muito não. Pois essa tá a razão de não sermos consumidos. Exatamente, pastor. Diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Novas são todas as manhãs. Pelas suas misericórdias nós não somos consumidos. Vamos orar então, agradecer a Deus. Eu tô precisando da minha garganta melhorar. Eu tô, não é fanha, é uma coisa, é raspa a garganta. É do tempo daqui. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Te agradecendo porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus que tudo pode, um Deus de maravilha, um Deus, Senhor, que olha para os Teus filhos, olha para a necessidade dos Teus filhos, olha, Senhor, para o coração dos Teus filhos, olha para a sinceridade do coração do Teu povo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus que vem nos alertando tudo aquilo que está para acontecer. O Senhor vem trazendo, Senhor, a público que é tempo de nós termos vida contigo. É tempo de nós estarmos diante da tua presença. É tempo de buscar a tua face, porque o teu filho está vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E nós precisamos estar dentro da fé de Jesus, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, como está em Apocalipse. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé nos leva à santificação, porque sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Tua palavra também diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda os teus escolhidos que aqui estão e aqueles que ainda vão entrar e todos aqueles que buscarem a tua face. Os teus escolhidos nos 4 cantos da terra, guarda o teu povo pela tua infinita misericórdia. Te peço, Senhor, pelas nossas crianças, eu ainda não consigo falar o nome de todas, essa minha garganta não vai dar certo. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pelas nossas crianças, as crianças do teu povo. Guarda, Senhor, pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Protege as nossas crianças da serpente, da língua da serpente, da picada da serpente. Livre as nossas crianças do espírito de Jezabel, do espírito colorido. Livre os nossos pequeninos, Senhor, os nossos jovens, os nossos adolescentes de toda a podridão desse mundo, Senhor. Blinda eles, batiza os nossos filhos com o Espírito Santo, Pai. Batiza o teu povo, Senhor, com o Espírito Santo. Blinda os teus filhos em nome de Jesus, as suas famílias. Protege, Senhor. Põe uma guarda na porta da nossa boca para nós não falarmos besteira, para nós não desagradarmos o teu nome. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda os teus filhos aqui. Guarda os teus filhos em toda a terra. Guarda, Senhor, o teu povo que está no Rio Grande do Sul, passando pelas aflições que estão passando. Guarda, Senhor, aqueles que ainda não são teu povo, mas vão se converter.
mediante tudo que está acontecendo. Senhor, ensina-nos a enxergar o que tem atrás de todos esses acontecimentos, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Nos mostra, Pai, o que está por trás de tudo isso, o que é que o Senhor tem para fazer atrás de tudo isso, que nós possamos entender aquilo que o Senhor está preparando. Nós não entendemos agora, mas vamos entender depois. E eu te peço, livra-nos do mal, sê conosco, sê com os meus irmãos. E que nós amanhã possamos estar aqui, se o Senhor assim consentir, de novo falando a Tua palavra, enquanto nós tivermos fôlego de vida e enquanto a internet ainda estiver aberta para que nós falemos a Tua palavra. Sabemos que logo vai acabar, mas sustenta-nos firmes nas Tuas mãos. É que eu te peço, é que eu te agradeço no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Não percam o seu foco. O seu foco é Jesus Cristo de Nazaré. O seu foco não é esse ou aquele. É Jesus Cristo de Nazaré. Se possível, escutem o Jimmy Swaggart. Em nome de Jesus, escutem. Vocês vão se enriquecer espiritualmente. Escutem. Escutem. Vocês vão ter, olha, o coração de vocês vai se encher do poder de Deus. Pode ter certeza do que eu estou falando. Tá bom? Fiquem na graça do Pai. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.